Olá, quero saudá-lo nessa oportunidade. Primeiramente, agradecer a Deus. Em segundo lugar, você por estar aí se preparando melhor para servir a Deus através do departamento tão importante da igreja, que é o departamento da Escola Sabatina. Muito obrigado de você estar aí. Você líder da Escola Sabatina, você que está participando desse treinamento, que pode ter uma outra função, pode ser um ancião, pastor, não é? Nós crescemos juntos quando nós fazemos isso. Eu quero agradecer o departamento, não é, da Escola Sabatina da União Central Brasileira por esse cuidado de nos fazer melhor para servir ao Senhor. Eu quero que você entenda a importância desse departamento na vida cristã da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um departamento tão importante e aquela frase já que desde pequeno eu uso, não é, a liderança usa, de que a Escola Sabatina é o coração da igreja. Isso é uma verdade, porque você sabe que através da Escola Sabatina nós revitalizamos a nossa fé, nós temos uma liturgia adequada de restauração daquilo que foi a semana e mais do que isso, nós nos confraternizamos. Veja, através da Escola Sabatina, você faz o estudo da Bíblia, da lição, da meditação. Aqui você tem as ações missionárias para sair e levar avante a pregação do Evangelho. É muito importante que você tenha isso em mente, que o professor, aqueles que coordenam a Escola Sabatina em todos os seus aspectos e níveis, mesmo das crianças, é um meio de alimentar-nos espiritualmente. Há muita gente que, se tirar deles a Escola Sabatina, praticamente acaba toda a meditação, aquilo que eles têm na fé e na igreja durante a semana, porque eles participam em casa desse estudo e se torna uma prática no sábado. Então, todo o nosso louvor e gratidão a Deus por você dedicar a sua vida, o seu tempo de servir a Deus através desse departamento. Muito obrigado, vamos continuar avançando. Aqui nós nos realizamos no serviço de Deus através das ações e da liturgia da Escola Sabatina. Olá, queridos líderes da Escola Sabatina, olá, queridos professores da Escola Sabatina. É muito bom dirigir algumas palavras para você. A Escola Sabatina é a influência organizada mais importante que a igreja tem. Há uma declaração que diz que a influência que provém da Escola Sabatina deve melhorar e engrandecer a igreja. E não só a Escola Sabatina como um todo, também o professor da Escola Sabatina joga um papel fundamental nessa influência. Há uma declaração que diz que todos os professores da Escola Sabatina precisam dar conta a Deus da influência que exercem sobre os que estão a seu cuidado. Mas existem três áreas fundamentais onde o professor da Escola Sabatina deve influenciar a seus alunos. E essas três áreas têm que ver, em primeiro lugar, influenciar para que os alunos possam ler a Bíblia e a lição todos os dias. Não é só importante ter uma lição na mão, temos que estudá-la todos os dias. Esse tem se tornado um grande desafio para todos nós. Aqui existe uma citação que diz: exerceis toda a vossa influência para interessá-los nas Escrituras. Vamos usar toda a nossa influência, porque nós nos reunimos com eles todos os sábados, não só para desenvolver a lição, mas para influir neles, conversar. Estamos estudando a lição todos os dias, a Bíblia, porque isso será um grande catalisador para o crescimento espiritual. Em segundo lugar, nós temos que influenciar para que os alunos possam ter uma missão. Se os alunos leem a Bíblia e a lição todos os dias e não têm uma missão, vai ficar um vazio grande. Há uma declaração que diz: ensine-se-lhes depois a ajudar os outros. Se não se ensina o povo como trabalhar, como desempenhar sua parte no labor missionário, como alcançar com êxito o povo, a obra será mais ou menos um fracasso. Imagine todo esse esforço para que fique nada depois. Então, primeiro catalisador, para que cada um leia sua Bíblia e sua lição todos os dias. Em segundo lugar, para influenciar, para que tenha uma missão. Em terceiro lugar,
para fortalecer as convicções na palavra de Deus. Por isso é tão importante o estudo da lição. Há uma declaração que diz: se na escola sabatina apresentais a vossos alunos um assunto da palavra de Deus, deveis esclarecer de tal maneira a razão de vossa fé que vossos alunos se convençam de sua veracidade. Jogamos um papel fundamental, por isso estamos promovendo o ciclo do aprendizado como um método fundamental de ensino em nossa escola sabatina. Deus abençoe cada um de vocês, para que sejamos grandes bênçãos para nossos alunos, influíamos para o reino de Deus e para a eternidade. Lembrem mais uma vez, influenciar para que cada aluno leia sua Bíblia e sua lição todos os dias. Em segundo lugar, para que cada aluno tenha uma missão. E em terceiro lugar, para que cada aluno tenha suas convicções claras e firmes na palavra de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. No nome de Jesus. Amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, professor, professora, diretor e associados da Escola Sabatina, anciãos, pastores e, é claro, os departamentais da Escola Sabatina que naturalmente estão reunidos juntamente com nossos irmãos para acompanharem este programa. É muito bom saber que você dedicou esta hora para crescer um pouco mais na sua função como líder desta importante área da igreja. Em toda a União Central Brasileira, temos cerca de 14.500 professores da Escola Sabatina espalhados por todas as nossas igrejas. Trata-se, portanto, de um grande e importante exército de obreiros que atuam dedicadamente no exercício da sua função. Como é que a União poderia orientar, treinar e inspirar esse grande grupo para fazer ainda melhor o seu trabalho? Esses encontros pelo canal executivo é uma das maneiras de fazermos isso. Esse é o primeiro de uma série de 3 encontros que teremos ainda este ano. Os próximos serão no dia 17 de agosto e no último trimestre do ano. Através desses programas, desejamos orientar as equipes da Escola Sabatina, mas principalmente os professores das classes de adultos da Escola Sabatina. O professor exerce uma das funções mais importantes dessa igreja. Através das unidades de ação, todos os membros são orientados, influenciados e moldados segundo a imagem e semelhança do professor. O trabalho do professor, portanto, abrange algumas áreas importantes, 3 dimensões poderíamos dizer. Ele é primeiramente um pastor do seu pequeno rebanho. Como pastor, ele oferece apoio e suporte espiritual às suas ovelhas, visitando-as, orando por elas e ajudando-as no seu desenvolvimento espiritual. Como promotor, ele organiza, juntamente com seus alunos, o plano missionário da sua unidade, procurando envolver cada um deles na ação missionária de acordo com os seus dons espirituais. E como professor, ele ensina cognitivamente a igreja e provê nutrição espiritual e orientação teológica e doutrinária aos seus alunos. É pensando nessa terceira dimensão do trabalho do professor que preparamos este programa. Convidamos o professor Adolfo Soares, que é um especialista nessa área, e nesse primeiro encontro ele apresentará 2 seminários que o ajudarão nesse aspecto do seu trabalho. Uma última orientação antes do primeiro seminário. Todos os participantes desse treinamento receberão um lindo certificado. Portanto, não deixe de relacionar o seu nome completo em uma lista e peça ao seu pastor que solicite ao departamental do campo o certificado que atesta que você participou desse encontro. Portanto, um grande abraço e bom proveito. Pedrinho, garoto falante e simpático, diz ao Gustavo: eu ensinei o meu cachorrinho Totó a falar. É mesmo? Admira-se Gustavo. Que legal! Gustavo se aproxima de Totó, brinca com ele e insiste várias vezes: Totó, fala comigo. Cachorrinho, fala comigo. Entretanto, como era de se esperar, o cachorrinho não fala. Brinca, pula, late, mas não fala. Desapontado, Gustavo diz para o seu amigo: Pedrinho, eu tentei,
Mas eu não ouvi o Totó falar. E você me disse que ele fala. O Pedrinho responde: eu disse que ensinei o Totó a falar. Ensinei. Eu não disse que ele aprendeu. Humor à parte, o diálogo desses dois garotos ilustra uma preocupação, uma triste realidade na escola sabatina. E essa realidade é a seguinte: nem sempre o ensino está resultando em aprendizado eficaz. E como é que nós sabemos disso? Basta observar que, a despeito de ensinarmos assuntos tão importantes e necessários, trimestre após trimestre, sábado após sábado, os nossos alunos não incorporam esses ensinamentos à sua vida e não são transformados por eles. E claro, se ensinamos e eles não aprenderam, então há algo de errado nesse processo. Por isso, é fundamental entender e aceitar que ensinar não é necessariamente sinônimo de aprender. Aliás, não é porque o professor de escola sabatina está à frente de sua classe todos os sábados que automaticamente os membros de sua classe aprendem. O que fazer diante desse desafio? Para ser eficaz, o ensino precisa envolver os participantes. Lembre-se disso. Para ser eficaz, o ensino precisa envolver os participantes. O professor que ensina, sem se preocupar com o aprendizado do aluno, equivale a um médico que atende a um doente sem ligar para a sua recuperação. Ou ao vendedor que faz uma oferta, mas não está preocupado em vender o produto. Em ambos os casos, diríamos: que falta de objetivo! Como pode um médico não se preocupar com a recuperação da saúde de seu paciente? Que tipo de vendedor é este que oferece um produto, mas não faz questão de que o produto oferecido seja comprado? Pensemos no professor da escola sabatina. Se ele ensina, a sua classe aprende. E se sua classe aprende, é porque ele ensinou. Entretanto, lembre-se do seguinte: para que o aprendizado de fato ocorra, alguns elementos fundamentais devem ser considerados. E um deles é o envolvimento do aluno no processo. Na década de 1950, o educador norte-americano Edgar Dale propôs o que ficou conhecido como cone da aprendizagem. Observando o cone, nós concluímos que a melhor maneira de produzir um aprendizado significativo e duradouro é pelo uso de métodos que promovam a participação direta das pessoas. Eu queria que você observasse esse cone, resultado dessa pesquisa, com bastante atenção. Você pode observar que na parte de baixo desse cone há um aproveitamento de 10% daquilo que lemos depois de 2 semanas de o aprendizado ter acontecido. A seguir, você percebe que há um 20% de aprendizado daquilo que nós ouvimos. Ato a seguir, nós temos 30% de aprendizado daquilo que nós vemos, por exemplo, olhando fotos. E 50% do que nós ouvimos e vemos aprende-se com mais facilidade. Por exemplo, ver uma tarefa concluída no local, assistir a uma demonstração de alguma coisa, né? Ver uma exposição ou mesmo assistir um filme. Aí você nota que no cone há um aprendizado maior das atividades nas quais as pessoas se envolvem de modo mais participativo e dinâmico. 70% daquilo que nós dizemos, nós aprendemos. Ou seja, conversando ou participando de um debate. E, finalmente, depois de 2 semanas de aula, tendemos a nos lembrar de 90% daquilo que dizemos e daquilo que nós fazemos. Colocando em prática, simulando uma experiência real, fazendo uma apresentação dramática ou conversando. Amigos, isso demonstra a importância do envolvimento. Aí nós então chegamos à seguinte afirmação: quanto mais ativa for a participação, melhor será o aprendizado e mais duradoura será a retenção da informação. E quanto mais passivo for o ensino, menor será o aprendizado e a retenção ficará comprometida. Por isso, lembrando do nosso papel de educadores, de professores da escola sabatina, nós não devemos passar a lição, pois isso pressupõe um aluno passivo que meramente recebe o que o professor lhe entrega.
além de que pressupõem, muitas vezes, incapacidade por parte do aprendiz, ignorando as informações e conhecimentos prévios que todo aluno traz para uma sala ou espaço de aprendizado. Sabe, em vez de meramente passar a lição, o professor da escola sabatina deve criar um ambiente apropriado de ensino, de aprendizado. Isso implica no seguinte: a cada sábado, ao assumir a sua classe de escola sabatina, o professor e a professora devem ter claro em sua mente e no papel o que vão ensinar, o que vão discutir, o que vão debater, ou seja, precisam planejar o momento da lição. Claro, queridos professores e professoras, precisamos pensar em um esquema que organize todos esses aspectos. A esta altura, vale a pena relembrar quais as ênfases e quais os objetivos fundamentais da escola sabatina, pois, sem saber quais as ênfases e quais os objetivos de algo, fica difícil estabelecer maneiras de como alcançá-los. Nós sabemos que as ênfases da escola sabatina são basicamente 4: discipulado, integração, missão e estudo. Por outro lado, os objetivos também são 4 e eles estão plenamente harmonizados com os itens anteriores. Os objetivos são estudo da Bíblia, confraternização, testemunho e missão mundial. Bom, vamos tratar especificamente do estudo da Bíblia, que é tanto ênfase quanto objetivo na escola sabatina. Amigos, amigas, a cada sábado, diversos desafios se apresentam para o professor e para a professora na hora do estudo da lição. Por exemplo, tornar relevante os temas, envolver as pessoas na apresentação do tema, interessá-las no estudo, levar as pessoas a aprender, levar as pessoas a uma mudança de vida. Olha que desafios, que tarefas. E eu pergunto, como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós conseguimos isso? Bom, a solução que nós temos, que a lição da escola sabatina nos apresenta, é o esquema MCAC, que significa motivação, compreensão, aplicação e atividade. Sabe, seria muito bom que a cada sábado, sábado após sábado, os nossos alunos da escola sabatina estivessem online, conectados conosco o tempo todo, dispostos e com desejo de aprender. Mas a realidade nos mostra que nem sempre é assim. Na maioria das vezes, os nossos alunos estão offline, estão desinteressados e com pouca expectativa a respeito do estudo da lição. Essa realidade pode mudar drasticamente se nós colocarmos em prática o esquema MCAC. Esquema este que a Igreja Adventista preparou para estruturar o estudo da lição da escola sabatina. E esse esquema está na seção chamada Auxiliar para o Professor. Como dissemos, é o esquema MCAC. Motivação, compreensão, aplicação e criatividade. Alguém pode perguntar, qual é a utilidade desse esquema? Bom, eu posso responder o seguinte. O esquema MCAC permite um aprendizado significativo e duradouro, pois promove um método participativo e envolvente na hora do estudo da lição. Ou seja, o esquema MCAC não é um mero capricho, não é simplesmente passos que alguém inventou. Não. Motivação, compreensão, aplicação e criatividade consistem, na verdade, em estágios lógicos do processo ensino-aprendizado. Esses estágios conduzem ao estudo desde um elementar momento de interesse no assunto até o necessário estágio de vivência daquilo que se aprendeu. A seguir, eu quero dar uma explicação bem didática, clara, do objetivo de cada um desses componentes do esquema MCAC. Então vamos lá. Nós temos aqui a letra M, que é motivação. Amigos, a motivação tem como objetivo
prover uma resposta introdutória e atraente à pergunta: por que esta lição é importante para mim? Consequentemente, neste estágio de estudo da lição, o professor precisa ganhar a atenção dos alunos. Isto é possível pelo ato de trazer à tona uma necessidade específica que justifique o estudo deste ou daquele assunto. Neste primeiro passo, o professor também estabelece os objetivos principais de estudo, deixando claro que o foco que norteará a discussão é este ou aquele. No final das contas, o que se quer é preparar a cognição e a emoção para a recepção e para a interação com o assunto da lição. Desta maneira, a motivação é fundamental para tirar o aluno do seu confortável estado offline para o necessário estudo online, o necessário estado online. Somente assim ele estará preparado para um estudo proveitoso e transformador. O segundo passo do esquema MCAC é a compreensão. Aqui está. Tem a ver com envolver todos no estudo, tem a ver com clarificar significados, com estabelecer alvo, com comunicar princípios da passagem e com selecionar 2 ou 3 tópicos específicos para explorar na lição. Amigos, neste estágio, o aluno terá a resposta à seguinte pergunta: o que eu preciso conhecer da Palavra de Deus? Sabe, este é o momento de envolver todos os alunos no estudo, explicando os versículos ou o tópico fundamental da lição. Então eu diria o seguinte: mediante explicações bem embasadas, o professor precisa clarificar significados, comunicando os mais importantes princípios dos tópicos selecionados. Como o tempo não permitirá abranger cada versículo ou assunto abordado na lição durante a semana, o professor precisará escolher 2 ou no máximo 3 tópicos e aprofundar-se neles, pois é melhor ser específico e profundo em 3 tópicos do que ser superficial em 6 ou 7 itens. O critério para escolher os 2 ou 3 tópicos deve ser tanto a relevância dos assuntos quanto a necessidade da própria classe. Após a compreensão, é o momento da aplicação, que provê resposta para 2 perguntas. Em que áreas da vida eu devo mudar? Como posso pôr em prática as informações que obtive? Então veja você aqui, a aplicação tem a ver com relacionar a verdade com os princípios da vida, mostrar que o tema estudado faz sentido e mostrar a relevância daquele assunto na nossa vida. Sabe, pode ser que alguns professores não considerem tão importante este momento do estudo da lição. Mas, por favor, não caia na tentação de achar que o que importa é um bom conteúdo apenas. Sim, é importante um bom conteúdo. Claro que é importante. É importante explicar bem. Mas, atenção, se o conteúdo não for aplicado à vida, as pessoas continuarão vivendo do mesmo jeito que sempre viveram. E certamente você e eu queremos que haja mudança de vida, queremos que haja transformação. Um bom conteúdo não aplicado à vida produz meramente pecadores esclarecidos, gente que está bem informada, mas que não vive à luz daquilo que sabe. A aplicação permite colocar em prática o que se aprendeu. Por isso, o professor deve relacionar a verdade aprendida com a vida diária dos alunos. E por que ele tem que fazer isso? A fim de mostrar como os temas estudados são necessários ainda hoje. Desta maneira, a Bíblia se torna relevante e necessária. Finalmente, a lição encerra com o passo da criatividade, que responde a uma pergunta importante: o que posso fazer para não esquecer o que aprendi neste sábado? Então me acompanhe aqui. Nesse momento, nós vamos então prover oportunidade para que o estudante faça aplicações em seu dia a dia, conduzir o estudante a mudanças que tenham a ver com sua própria realidade. Então, nesta hora, o professor deve prover chance, oportunidade, ocasião para que cada aluno, cada participante da classe crie maneiras de interiorizar as verdades e os princípios estudados. Assim, cada membro da classe estará sendo conduzido a mudanças que tenham a ver com sua própria realidade e com a sua própria necessidade. É interessante notar que esses 4 passos constituem elementos que nos permitem sair do presente para o passado e para o futuro.
Quando motivamos a classe, estamos lidando com o presente, o agora. No estágio da compreensão, viajamos para o passado, pois vamos ao texto bíblico, revelado por Deus há tantos séculos. Ao aplicar a lição, retornamos ao presente, tornando a palavra de Deus relevante para o nosso dia a dia. E no processo da criatividade, nós permitimos com que a classe pense no futuro, pois traçamos maneiras de interiorizar futuramente aquilo que aprendemos. Bom, nós vimos até aqui que o esquema MCAC, motivação, compreensão, aplicação e criatividade, é fundamental para o bom andamento da escola sabatina. Professor e professora, esse não é um capricho da igreja. Este é um esquema propício, oportuno e dinâmico que possibilita o ensino e aprendizado eficaz. No próximo bloco, nós veremos como é que tudo isso pode ser colocado em prática. Que maravilhoso conteúdo, não é verdade? Você deve estar se perguntando, como eu poderia ter acesso a esta aula na forma de texto? Bem, eu gostaria de lembrar que boa parte do conteúdo apresentado nessa aula, o professor Adolfo Soares disponibilizou em seu livro intitulado Ensinando com Sucesso. Eu tenho aqui em minhas mãos um exemplar desse livro, que, aliás, é o mais recente material que a Escola Sabatina está utilizando no preparo e treinamento dos seus professores no Brasil. Além do livro, está disponível também o mesmo conteúdo em DVD. Aqui está o resumo dos 10 capítulos do livro. E você consegue esse material com o departamental da Escola Sabatina do seu campo. Por outro lado, você também poderá baixar diretamente o texto completo e específico das 2 aulas desse treinamento. É só acessar o endereço que aparece aí na sua tela e baixar o arquivo intitulado Ciclo de Aprendizado. Agora, eu gostaria de dar uma palavrinha acerca dos projetos Maná e Eu Estudo a Lição. Esses 2 projetos da Escola Sabatina se complementam e têm como objetivo promover e incentivar os alunos a adquirirem e estudarem a lição da Escola Sabatina. Aproveite, lance mão desses projetos e envolva os seus alunos. Estimule-os a estudarem diariamente a lição e a participarem da avaliação no final do trimestre. Você pode acrescentar ainda uma outra cereja a este bolo e tornar o projeto ainda mais adequado para a realidade da sua classe. Por falar em adquirir e estudar a lição, eu quero lembrá-los de uma importante data em nosso calendário, o dia 4 de agosto. O que acontecerá nesse dia? Nós teremos a campanha anual de assinaturas da lição da Escola Sabatina para a nossa união. Nesse domingo, todo o staff da CPB estará trabalhando para atender exclusivamente os assinantes da União Central Brasileira. Veja na tela a imagem do cartaz que você receberá para promover esta campanha em sua igreja. Além desse cartaz, sua igreja receberá também alguns pacotes de flyer para a promoção das assinaturas. Agora, não deixe que os irmãos tomem a iniciativa por conta própria. Faça um plano em sua igreja para viabilizar e facilitar as coisas. Quem sabe você poderia providenciar o preenchimento dos dados de todos os assinantes com antecedência, ou então a classe poderia eleger um de seus alunos para recolher os recursos e dados de cada assinante e no dia 4, com um contato apenas, todas as assinaturas podem ser efetivadas. Cada professor poderia estabelecer como meta que todos os alunos façam as suas assinaturas nesse dia. Há várias ações que poderão ser desenvolvidas para que esse mutirão seja uma tremenda bênção para a sua igreja. Agora, você não vai deixar que a data chegue para começar a agir, não é verdade? Comece agora mesmo, falando sobre isso e definindo estratégias para que aquele dia alcance o seu objetivo.
No bloco anterior, nós vimos a importância de usar um esquema MCAC no estudo da lição da Escola Sabatina com os nossos alunos, motivando, explicando, ou seja, a compreensão, depois a aplicação e, finalmente, a criatividade. Mas, a esta altura, certamente muitos estão se perguntando, ok, a teoria é bonita, mas a pergunta é a seguinte, como isso funciona na prática? Como posso pôr em prática cada um desses 4 passos? Como é que eu posso motivar a minha classe? A compreensão, como é que faz? Como é que eu posso operacionalizar esses estágios? Essa é uma pergunta fundamental. O quadro a seguir oferece algumas ideias a esse respeito. Então vamos agora lidar com questões de cunho prático, tentando explicar a teoria da parte inicial. Bom, nós temos aqui então o elemento da motivação. O que fazer com a motivação? Nós então podemos, para fisgar a atenção dos alunos, podemos usar, por exemplo, vídeos curtos, podemos usar história, podemos usar parábolas, algumas frases de impacto, podemos usar objetos e podemos usar figuras. Bom, a maneira como o MCAC vai ser operacionalizado, a verdade é que certamente depende de cada professor e de cada classe. Estas são apenas sugestões que eu acabei de dar. Mas eu queria, antes de continuar a explicação, lembrar a vocês que os 4 princípios devem ser levados em conta. O primeiro é o seguinte, a motivação tem o propósito de fisgar o aluno. É o que eu acabei de falar. Tem o propósito de chamar a atenção do aluno para o assunto que será estudado. E como é que a gente faz isso? Vamos voltar à tela aqui. Você pode usar vídeos, alguma história, alguma parábola, uma frase de impacto. Você pode levar um objeto para a classe ou usar figuras para ilustrar aquilo que você acabou de falar. O segundo princípio é o seguinte, a compreensão tem o propósito de levar o aluno a ler a palavra de Deus e não meramente a confiar nas opiniões de especialistas sobre o tema. Assim, devem ser adotadas estratégias que permitam a leitura da Bíblia, que é o fundamento de todo estudo da Escola Sabatina. Então, veja aqui você comigo. A compreensão tem o objetivo de levar o estudante, o aluno, a ler. Uma leitura tradicional, do jeito que a gente sempre faz, né? Uma leitura talvez criativa, né? Uma leitura diferente. Um esboço da lição pode ajudar na compreensão do texto, do assunto estudado. Perguntas dirigidas, ou seja, me prepara com antecedência como professor para fazer essas perguntas, ou análise de parágrafos ou versos específicos selecionados da lição. O terceiro princípio é o seguinte, a aplicação tem o objetivo de fazer o aluno pensar nas maneiras como o assunto estudado se relaciona com a sua vida. Assim, a lição se torna relevante para cada pessoa. De palavra de Deus escrita há muito tempo, ela passa a ser a palavra de Deus que toca a minha vida hoje. O que a gente poderia fazer para pôr em prática isso? Veja aqui comigo, ó. A aplicação então tem o propósito de levar o membro de igreja a pensar. Como é que nós podemos fazer isso? Pode ser através de um debate, o que nós dizemos através de uma tempestade de ideia, brainstorming. Pode ser a partir de um estudo de caso, uma história que pode ser analisada e linkada, conectada com o estudo da lição daquele dia, né? E responder uma pergunta fundamental. Por que esta lição é importante para você? E o quarto princípio, a criatividade tem o propósito de internalizar as verdades aprendidas, mediante atividades práticas que ajudem a captar a essência daquilo que foi estudado, daquilo que foi discutido. Então me acompanha aqui comigo de novo no quadro. Nós temos a criatividade que tem a função de ajudar a captar a essência daquilo que eu vou depois, durante a semana, como resultado do estudo, operacionalizar na minha vida. Eu diria uma sugestão muito simples aqui. Que tal levar para a classe um cartãozinho? E depois de estudar, um cartãozinho, uma cartolina, um pequeno papel, depois de estudar esta lição, que mudanças farei a partir de hoje? Então, essa é uma ideia muito simples, mas funciona. Eu tenho feito isso em diversas ocasiões no estudo da lição. Ao final da lição, um pequeno papel,
onde a pessoa se compromete a pôr em prática de alguma forma aquilo que estudou. E outra questão, o que farei para partilhar alguns ensinamentos desta lição? Podemos comprometer os membros da nossa classe a escolherem aquilo que mais lhe chamou a atenção da lição da semana e partilharem com alguém. Você sabe que quando nós ensinamos algo a alguém, nós nunca mais esquecemos. Bom, vamos para um exemplo prático de um tema que pode ser acompanhado por todos nós. Após o estudo diário da lição, o professor poderá preparar um resumo em forma de esboço. Esse esboço servirá como guia no momento do estudo da lição com a classe. Por isso, a seguir, eu quero dar uma sugestão desse esboço, considerando um tempo de aproximadamente aí 30 a 35 minutos, tá bom? Então, o esboço vai ser mais ou menos o seguinte, ó. O tema geral da lição, vamos pensar um tema aqui amplo, adoração, esse é o tema geral. O outro tópico é o tópico específico. Dentro do tema geral, adoração, eu quero tratar da conformidade e das concessões e crise na adoração. Eu quero tratar do assunto da adoração, confrontando Elias com os profetas de Baal. Beleza. Então aqui, ó, que materiais são necessários para o estudo dessa lição? Bíblia, você tem a sua Bíblia. Talvez também seja necessário ter o comentário bíblico. Eu acho que seria muito oportuno para esse assunto ter o livro Profetas e Reis. Mas naquele dia, naquela lição, eu quero que haja interação. Então, além de Bíblia, comentário bíblico, o livro Profetas e Reis, eu vou levar canetas e cartolina. Por quê? Vai haver um momento em que as pessoas da minha classe vão interagir. A seguir, você está acompanhando aqui o esboço, objetivos desejados. Nós não podemos iniciar uma lição sem ter claramente em mente aquilo que nós desejamos alcançar. Então, o que você quer que o membro saiba? Então, é o conhecimento, está ali na parte de professor da sua lição. Após esta lição, em relação ao tema adoração, o aluno deverá descrever as principais diferenças que há entre a verdadeira adoração baseada no assim diz o Senhor, Elias, e a falsa adoração sustentada na emoção e no assim digo eu, os profetas de Baal. Bom, nesse esboço que você deverá preparar como professor e professora da escola sabatina, deve haver então um tópico geral, deve haver um tópico específico, os materiais que você vai usar e, finalmente, os objetivos desejados, que são 3. Aparece aqui o saber, mas também tem o sentir, as atitudes, os valores, os compromissos que as pessoas vão assumir após o estudo da lição. No assunto que eu escolhi aqui, adoração, eu escrevi o seguinte: responder positivamente ao compromisso de ser como Elias, um exemplo e proclamador de reforma na adoração nos dias de hoje. E finalmente, então, o fazer, que se refere às habilidades, aos comportamentos, aos compromissos que o estudante vai assumir após o estudo da lição. Que compromissos que ele vai assumir? Que atividades que ele vai fazer como resultado da lição? Note aqui comigo uma coisa. É importante que as pessoas saibam algo. É importante que as pessoas sintam algo. Mas é também importante que as pessoas façam algo. Muito bom. Após esse esboço, nós vamos então avançando aqui para os 4 elementos dos quais nós já falamos na primeira parte. Nós temos o elemento motivação aqui. O que fazer para motivar o estudante, o membro da minha classe, a estudar o assunto adoração? Você está acompanhando aqui na tela um exemplo. Eu vou demorar ali 3 minutos na prática para chamar a atenção, para motivar o aluno ao estudo dessa lição. Por exemplo, contar curiosidades de adoração em diversas religiões seria uma maneira. Ouvir as opiniões da classe a respeito da definição para adoração verdadeira. O que é adoração verdadeira? O que é adoração falsa? Anotar as ideias num quadro, num papel, a fim de que as pessoas visualizem isso aí. O segundo elemento do nosso estudo é a compreensão. No meu plano, no meu esboço, eu vou demorar 12 minutos. O que eu vou fazer aqui? Bom, eu tenho algumas opções para dinamizar esse momento. Por exemplo, explicar a adoração como necessária na constituição do ser humano. Eu posso dizer, por exemplo, de que adorar é algo que está na ontologia do ser humano, quer dizer, faz parte da sua estrutura de natureza. Eu posso enfatizar a seguinte ideia: o ápice da adoração cristã está em Apocalipse 14:12.
Eu posso também, no momento da compreensão, da explicação do assunto, ler 1 Reis 18, 20 ao 40 e descobrir quais são as principais diferenças que há entre a verdadeira adoração, cujo exemplo é Elias, e a falsa adoração, cujo exemplo são os profetas de Baal. Eu posso, ao ouvir os membros da minha classe, escrever essas coisas na cartolina que eu levei e eles podem usar as canetas que eu emprestei para eles. Então as pessoas vão relatar as suas descobertas, vão partilhar as suas impressões sobre o texto e, finalmente, eu gostaria que, com base nessa explicação, as pessoas se posicionassem a favor do bom exemplo de Elias. O terceiro componente do esquema que nós estamos explicando é a aplicação. Notem que eu vou dedicar 10 minutos à aplicação, porque tão importante quanto a explicação é a aplicação. O que eu posso fazer nesses 10 minutos com o tema adoração? Eu escolhi, por exemplo, aqui explicar duas ideias. Primeira ideia, que todo afastamento da verdadeira adoração é gradual. E a segunda ideia é que a sinceridade de coração não deve ser elemento único e final na verdadeira adoração. Aí eu vou conversar com meus alunos na classe. Eu vou mostrar como todos nós corremos o risco de nos afastarmos de Deus. Isso não é apenas problemas dos profetas de Baal. Nós hoje, cidadãos do século XXI, também passamos por esse dilema. Logo, essa discussão, esse confronto entre verdadeira adoração e falsa adoração é um assunto dos nossos dias. E eu posso perguntar para a classe, para encerrar esses 10 minutos, como e em que aspectos as pessoas têm se afastado de Deus no que diz respeito à adoração? Bom, nós vimos 3 elementos dos 4. Nós vimos a motivação, nós vimos a compreensão e nós vimos a aplicação. Finalmente, para terminar essa sessão, é a criatividade. Eu vou dedicar 5 minutos para, de alguma forma, despertar o interesse para que os membros da classe façam algo diferente durante a semana para não se esquecerem daquilo que estudaram na lição no sábado. Eu anotei aqui a respeito do assunto adoração o seguinte: compromisso de ensinar a lição a pelo menos uma pessoa durante a semana. Pode ser mediante um telefonema, pode ser mediante um e-mail, pode ser numa conversa olho no olho, porque o princípio é o seguinte: se a pessoa ensina uma vez algo a alguém, ela nunca mais esquece. Outra ideia, em família, debater dois tópicos estudados nessa lição. Reúna a família, converse com os membros da sua família, converse a respeito do assunto debatido, no caso do exemplo aqui, a adoração, porque se nós fizermos isso, nós nunca mais vamos esquecer do assunto e da abordagem em relação ao tema de adoração. Amigos, o esquema de motivação, compreensão, aplicação e criatividade, ele favorece um aprendizado realmente eficaz. Porque esse esquema possibilita o desenvolvimento integral do aluno. Pois enquanto que a compreensão e aplicação contemplam atividade de aspecto cognitivo, a motivação e a criatividade podem contemplar atividades que desenvolvam os aspectos social, emocional, físico e espiritual. Sabe, eu entendo que muitos professores e muitas professoras da escola sabatina estejam acostumados ao modelo de lição do tipo sermão, no qual alguém fala sem parar durante 30 ou 40 minutos e os alunos apenas ouvem, sem chance de envolvimento, sem oportunidade de participação. Eu reconheço que o modelo de lição do tipo sermão é a maneira mais fácil de passar a lição. Mas também reconheço que é o modo mais ineficaz de ensinar na escola sabatina. Eu queria chamar a sua atenção e despertar o seu interesse para pensar no seguinte. Preste atenção na seguinte frase que agora você vai acompanhar aqui. Passar a lição é negar que a escola sabatina é uma escola. E escola requer participação, envolvimento e dinamismo. Amigos, depois dessa nossa conversa,
eu gostaria muito que você reconsiderasse o fato de algumas vezes você ter passado a lição. Como se o membro fosse alguém passivo e apenas você fosse ativo e você trouxesse um produto pronto para entregar, como se fosse uma transferência de conhecimento da sua cabeça para a cabeça do membro da sua igreja. Não, isso não pode acontecer. O momento da escola sabatina deve ser um momento de intenso envolvimento. Não pode ser um segundo sermão. É por isso que Ellen White, de forma muito categórica, ela afirmou o seguinte, todo professor deve cuidar de que seu trabalho tenda a resultados definidos. Antes de ensinar uma matéria, deve ter em seu espírito um plano distinto e saber o que precisamente deseja conseguir. Querido professor, querida professora, o momento de estudo da lição da escola sabatina deve ser considerado um momento sagrado. E ele precisa alcançar resultados específicos. Os alunos devem participar. Os alunos devem aprender. Os alunos devem ser conduzidos a um processo de mudança de vida. Mediante a atuação, obviamente, do Espírito Santo. Mas para que isso ocorra, nós, professores da escola sabatina, professoras da escola sabatina, devemos ter em mente um plano distinto que nos permita alcançar os resultados desejados. Eu garanto para você, o esquema MCAC, motivação, compreensão, aplicação, criatividade, serve perfeitamente para isso. Esse esquema se fundamenta nas mais avançadas orientações sobre como funciona o processo ensino-aprendizado. Esse esquema se enquadra nas orientações divinas. Ao encerrar este momento, eu quero lembrar você da importância do nosso ofício. Sábado após sábado, homens e mulheres estão em nossa classe. Nós exercemos a nobre tarefa de educadores toda vez que nos levantamos na escola sabatina, no momento da lição, para ensinar aquilo que estudamos durante a semana. Vamos fazer isso com responsabilidade, vamos fazer isso com convicção, vamos cuidar do conteúdo, mas não esqueça, vamos motivar a classe. Vamos trazer o assunto para que eles compreendam aquilo que foi debatido. A seguir, vamos aplicar a lição para que ela se torne relevante e que ela alcance a necessidade pontual do dia a dia das pessoas. E, finalmente, vamos dar sugestões aos nossos membros, sugestões criativas, para que durante a semana eles assimilem e pratiquem aquilo que nós ensinamos. Se assim fizermos, nós estaremos cumprindo com esse sagrado dever de ensinar para transformar. Que Deus abençoe você nesse sagrado dever. Então, passou rápido o tempo, não é verdade? Eu tenho certeza de que você gostou desse nosso programa. Não se esqueça de que esse é apenas o primeiro de uma série de 3. Teremos outros 2 ainda esse ano. Relembrando que você pode baixar o texto das aulas apresentadas hoje pelo endereço que aparece aí na sua tela. Além do texto, você pode baixar também o vídeo de todo esse programa para ser utilizado em outro momento ou para um encontro com os professores de sua igreja que porventura não puderam assisti-lo agora. Lembre-se, no próximo sábado é o Dia do Amigo da Escola Sabatina. Você já deve ter recebido aí em sua igreja o cartaz e o sermão preparados para o programa desse dia. Então, tenha um bom Dia do Amigo para você e sua igreja. Quero terminar o programa com o pensamento inspirado de uma grande educadora e professora. Ellen White escreveu no livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, página 91, que todo obreiro da escola sabatina, que pela transformadora graça de Cristo passou da morte para a vida, revelará em seu próprio coração a profunda operação do Espírito de Deus. Que você seja este obreiro e esta obreira. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa.